O ministério da igreja atual ou da igreja na atualidade é o tema da lição 4 na classe aqui dos juvenis. E sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma pré-aula, uma aula preparatória da Escola Dominical, nesta linda classe. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e é um prazer receber aqui semanalmente professores, coordenadores, alunos e todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Olha, este canal está aqui para ajudar você. Nós temos semanalmente as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. A lição de adultos nós estamos estudando, estamos ajudando os professores juntamente com o pastor Max Douglas, tá bom? Nesta última quarta-feira foi ao ar uma live com o tema Sala de Professores, onde eu falei sobre pequenas mudanças que geram grandes resultados na escola dominical. Por isso, se você não está inscrito aqui no canal ainda, está perdendo muita coisa. Então, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, comenta o vídeo, fala para nós de qual cidade você nos assiste, deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós, e compartilhe. 80% dos nossos vídeos são assistidos através de links compartilhados no WhatsApp. Então, compartilha, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Esta aula, que tem por tema o Ministério da Igreja na Atualidade, o texto destacado aqui desta aula está em 2 Tessalonicenses 1, versículos 11 e 12. Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesta lição 4. Você recebeu algum tipo de treinamento para a escola dominical? Fala aqui para mim. Eu recebi treinamento, eu não recebi treinamento. Eu estou preparando um treinamento para professores de escola dominical e uma consultoria também para a escola dominical. Através da internet, nós vamos abrir uma sala e aí você vai se reunir aí, a liderança da EBD, a gente vai pela internet buscando informações, onde é a sua igreja, quantidade de alunos, algumas informações para entender a realidade da sua escola dominical, e aí eu vou dar um diagnóstico, eu vou lhe ajudar a criar soluções para melhorar aí a sua escola dominical, tá bom? E em breve eu lanço um curso para ajudar vocês, um curso de capacitação de professores. Ó, o texto bíblico e classe está em Romanos 12, do 2 ao 8, lembrando que aqui na descrição tem conteúdo para te ajudar também. O primeiro link é do meu livro. Quando você compra o meu livro, O Propósito é Maior que a Sua Dor, você está me ajudando, está contribuindo, colaborando com o canal. Tem um link aqui para grupos no WhatsApp, temos 6 grupos no WhatsApp, venha fazer parte com a gente. Temos um link aqui também para baixar conteúdo gratuito em PDF e muito mais. Então, estamos aqui para te ajudar, tá bom? Olha só. A palavra ministério é muito usual atualmente. Ela tem empregos diversificados, certo? Então, ministério, no final das contas, é serviço, tá bom? É serviço. No contexto eclesiástico, pode ser aplicado a um grupo de congregações que estão sob a mesma liderança pastoral, não é? Então, por exemplo, Ministério Assembleia de Deus do Belém em Campinas, que eu faço parte. Então, ministério, ele pode ser aplicado a um grupo de igrejas que estão associadas a uma liderança pastoral, não é? Também ao ministério local, então aí na sua congregação, como também a pequenos grupos que estão servindo a um determinado segmento. Então, o ministério de louvor, não é? A escola dominical é um ministério. Tá? E é sobre isso que nós vamos estudar nesta aula, sobre o conceito bíblico do ministério cristão. Então, em maior ou menor escala, ministério fala sobre serviço, sobre o nosso trabalho
na obra do Senhor. E sim, ensinar na escola dominical é um ministério, mas que fique claro que ministério tem a ver com serviço, não com autopromoção. Muito bem, tópico 1. A igreja é composta por pessoas salvas por Jesus Cristo e transformadas pelo Espírito Santo. Vale frisar, a transformação ela é gerada única e exclusivamente pelo Espírito Santo. A igreja tem um propósito: anunciar o evangelho do Senhor, obedecer os seus mandamentos e servir uns aos outros, tá? Até essa é uma resposta para quem acha que não é preciso comungar, congregar em uma igreja. Uma das propostas desta reunião dos crentes em um lugar é servir uns aos outros, ok? Porque o nosso serviço aqui aponta para o nosso serviço na eternidade. Nós somos servos do Senhor, mas como podemos mostrar que servimos ao Senhor sem servir os irmãos? Meio estranho, não é? Então, o nosso serviço aqui aponta para o nosso serviço na eternidade. Engana-se quem acha que na eternidade a gente vai ficar sentado numa rede assistindo Netflix. Nada a ver. É um reino de sacerdotes. Nós somos um reino de sacerdotes, portanto, sacerdócio é serviço, ministério é serviço. Nesta perspectiva que necessitamos compreender o que é o ministério cristão. Deus, por meio do seu Espírito, capacitou a sua igreja para servir aos seus propósitos. Tá? Somente Deus pode dar um ministério a alguém. O ministério cristão é uma vocação sagrada e espiritual dada por Deus ao crente. A natureza principal do ministério é o serviço a Deus, ao reino e à sua igreja. Tá? Eu vou até pontuar aqui que todo crente é chamado para exercer o ministério, é chamado para servir. Agora, tem algo aqui bem interessante em Efésios, capítulo 4, que ele vai dizer o seguinte, Efésios, capítulo 4, ele vai dizer aqui, ó, e ele mesmo está falando de quem? De Cristo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, não são todos pastores, não são todos profetas, não são todos mestres, ok? Cada um Deus estabeleceu aí no seu reino como ele quis, com o propósito da edificação da sua igreja. Então, vale a pena pontuar o finalzinho do primeiro tópico. A natureza principal do ministério é o serviço a Deus. Como servimos a Deus? Servindo ao seu reino e à sua igreja. Tá? Então, você pode anotar aí. Como servir a Deus? Servindo pessoas. Anote aí. Como servir a Deus? Servindo pessoas, tá? Quem diz que serve a Deus, mas não quer servir pessoas, não está servindo a Deus. Muito bem, chegando no tópico 2, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, deixe seu comentário que é importantíssimo para nós. Na próxima sala de professores, eu vou falar sobre esta camiseta. Vai ser muito bacana, anota aí, quarta-feira, 10 da noite, sala de professores por aqui. Diversidade de vocações. A Bíblia lista diversas vocações ministeriais que são distribuídas pelo Espírito Santo à igreja, tá? E aí, para nos explicar um pouco sobre isso, Paulo faz uma analogia ao corpo humano, que tem diversos membros. Vamos ver? Vamos ver aqui, ó. Romanos, o corpo, ele tem diversos membros que formam um só corpo, não é isso? E é assim que o corpo funciona, não é? É assim que o corpo ele funciona. Tá? A gente estudou isso aqui na lição anterior, é que eu abri em Atos aqui, por isso que eu olhei o texto e falei, uai, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Olha só. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas olha que top isso aqui, ó. Por que eu preciso congregar? Olha o que esse texto diz. Somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Para mim,
esse texto aqui quebra a estrutura do desigrejado. Porque esse texto está dizendo que no coletivo formamos o corpo de Cristo. No individual somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Qual que é a ideia disso? Trabalho em conjunto, crescimento em unidade, ok? Comunhão, tá certo? Então, a mão precisa ter comunhão. Olha só, isso é mão, mas se eu arrancar os dedos, eu não tenho uma mão, eu tenho uma mão mutilada. Pelo amor de Deus. Então, ó, membros uns dos outros. Tá aqui, tá na nossa cara, mas tem gente que não quer entender. Membros uns dos outros. Nós trabalhamos para o bem uns dos outros. Nós beneficiamos uns aos outros. Nós servimos uns aos outros, não é? Então a mão serve aos pés quando vai lá e coloca o sapato. Os pés servem às mãos e ao corpo e à mente, à cabeça quando se movimenta. O coração serve o corpo quando cumpre o seu papel. É interessante isso. Então Deus não criou nada, Deus não teve equívoco naquilo que ele estabeleceu, tá certo? Então olha só, então aí é essa analogia. De igual modo, no corpo de Cristo, há pessoas com dons, chamados e competências diversas, tá? Então, ó, todos têm uma função. Se a analogia é ao corpo quanto ao serviço, à utilidade, também é verdade que todos os membros do corpo, todos têm habilidades para exercer as suas funções. Ninguém que está no corpo de Cristo está sem uma habilidade. Eu até falo nesse livro aqui sobre propósito e habilidade, eu digo, a pergunta que os jovens mais fazem é como descobrir o meu chamado. Eu falo que o que você deve procurar é sua habilidade, porque o chamado que muitos estão procurando, na verdade, é a vocação. O propósito não é o chamado, o propósito é universal, é o propósito de toda a igreja. Glorificar a Deus, manifestar o céu na terra. Então, qual é o nosso chamado, nossa vocação, nossas habilidades para cumprir o propósito? É aí que a gente tem que focar. Por quê? Porque o propósito que você não cumpre está nas habilidades que você não desenvolve. Anotou aí? Então, todas as pessoas têm dons, têm talentos, têm vocações, têm habilidades, têm ferramentas para servir ao Senhor, tá? É claro que há pessoas na igreja com vocações diferentes. As vocações não devem ser comparadas como se tivessem níveis de importância, tá? Então, assim, falando aí para jovens, falando aí para adolescentes, nós não, o problema da comparação ministerial é que a comparação ministerial nos leva à competição ministerial. E num ambiente de serviço a Deus, não combina a competição ministerial. Então, esta ideia de que canta muito, prega muito, isto é uma ideia do mercado gospel. Isto é uma ideia meramente materialista e humana. Para Deus não tem essa. Para Deus, todos têm suas funções e todos têm o seu grau de importância, independente onde serve. Para o homem, é aquilo que está em evidência, é quem está no palco. Mas para Deus, não importa, desde que você faça com amor, desde que você faça com alegria. Portanto, para Deus, tem o mesmo valor o irmão que limpa a igreja, a irmã que lava o banheiro, o irmão que fica no som que quase nunca aparece e o pregador que aparece lá uma vez por ano com a festa montada, tudo montado. Para Deus, quem está no palco e quem está fora dele tem o mesmo valor. O mais importante é que a obra não pode parar e nem ser usada para autopromoção. Olha só, eu vou ler esse texto aqui, ó, só para a gente pontuar isso que eu acabei de falar, que está aqui, ó, em Filipenses, capítulo 1, capítulo 2. E ele vai dizer aqui o seguinte, ó: nada façais por contenda ou vanglória, Filipenses 2 e 3, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo.
não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele vai falar. Então veja, não atende cada um para o que é propriamente seu, mas para o que é dos outros. Então, serviço, a gente está sempre pensando no outro, é servir os outros, tá? Então, você não anotou, anota aí. Servimos a Deus servindo pessoas. Ele vai colocar aqui apóstolos, né? Ele vai colocar aqui os dons chamados dons ministeriais, tá? Apóstolos, e aí tem aquela pergunta: nós temos hoje apóstolos como no tempo de Cristo? Não, porque naquela época nós estamos falando de apóstolos que se referiam ao grupo de discípulos que andaram com Jesus, que testemunharam a sua ressurreição. No entanto, apóstolo também se refere a pessoas comissionadas e enviadas pela igreja local como missionários ou com alguma responsabilidade. Então hoje seriam os missionários, hoje poderemos considerá-los como apóstolos de Cristo, tá? Mas não é apóstolo porque colocou o título de apóstolo, um anel de apóstolo. Os profetas são líderes cristãos que falam sob direção do Espírito Santo, entregando a mensagem de Deus para a igreja ou para a sociedade. A função do profeta na igreja inclui proclamar e interpretar a mensagem de Deus, tá? É interessante isso aqui, tá? Então esse profeta aqui não está falando de dom, está falando do exercício do ministério de meditação, interpretação e aplicação da palavra. Então, todas as vezes que alguém está fazendo o uso da palavra, ele está atuando como um profeta. É por isso que numa igreja organizada, quando alguém está pregando a palavra de Deus, que consideramos a nossa maior regra de fé e prática, a maior autoridade no culto é a palavra de Deus, porque é Deus falando. A Bíblia aberta é a palavra de Deus, fechada é a palavra de Deus, rasgada é a palavra de Deus, queimada é a palavra de Deus, riscada é a palavra de Deus, escondida é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, independente de qual estado que ela está, independente se ela está no celular, no tablet, se ela está assim, novinha, se ela está toda rasgada. A Bíblia é a palavra de Deus, e por isso numa igreja organizada tudo deve ser feito com decência e ordem. Quando a pregação está acontecendo, profetas no uso do dom de profecia não devem se levantar para falar, afinal de contas seria uma falta de ordem, no mínimo grosseira, porque Deus já está falando pela palavra. Então Deus vai se interromper? O Espírito Santo vai interromper Deus? Claro que não, tá bom? A mensagem do profeta não deve ser considerada infalível, mas deve passar pelo crivo das escrituras e pelo julgamento da igreja. Aí aqui já está falando de dom, tá? Por quê? Porque o profeta, quando está fazendo uso da palavra, ele já está no crivo da palavra, certo? Agora, como dom, a pessoa usada no dom da profecia, a sua profecia precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. A profecia, seja ela por meio da pregação ou do dom espiritual de profecia, tem o propósito de admoestar, que é encorajar, não é? Consolar, exortar e edificar. Então a profecia não é para destruir ninguém. Os evangelistas possuem a capacidade de se comunicar com pessoas de perfis distintos. Vale lembrar que todo cristão deve ser um evangelista, porque o ID é para todos. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nos últimos cultos de adolescentes da sua igreja, teve conversão de almas? A igreja parou de evangelizar. Sabe qual é o maior sinal de avivamento de uma igreja? A cura de sua esterilidade espiritual. Uma igreja não avivada, ela não gera almas. Então, como descobrir se a sua igreja precisa de um avivamento? É só dar uma olhada na quantidade de incrédulos que vocês estão ganhando para Jesus todas as semanas. É só olhar nas filas de batismos se estamos batizando mais filhos de crentes do que incrédulos. O avivamento cura a esterilidade da igreja, tá bom? Aí nós temos misericórdia aqui. Pastores, tá? Os pastores eram chamados de bispos ou presbíteros. Atualmente são aqueles que cuidam das ovelhas do Senhor. São líderes da igreja local, responsáveis pela direção da igreja, pelo ensino da escritura e pelo pastoreio dos membros da igreja e de suas famílias. Pastorear é cuidar, discipular,
e aconselhar e também zelar pela sã doutrina, ensinar a palavra, organizar e liderar a igreja local. Então, assim, tem muita gente, ele é pastor, ainda mais na internet, título de pastor. Não se brinca com isso, gente. O negócio é sério, não se brinca com isso. Título é a coisa mais simples do mundo, inclusive na internet tem gente vendendo título, tá? Outra coisa, falando aí para adolescentes, não aceitem como pastor sobre as suas vidas gente que vocês não conhecem, tá bom? Então, tem muita gente sendo intitulada como pastor na internet. E não é difícil. Na internet basta você gravar um vídeo falando a palavra de Deus, as pessoas começam a te chamar de pastor. Mas é preciso mais do que isso. Doutores são mestres que possuem um dom especial para proclamar e ensinar as escrituras. Eles ensinam a mensagem de Deus de forma bíblica e fiel. Tá? Então, assim, é aquela pessoa que ela abre a Bíblia e ela encontra coisas que ninguém encontra. Ela abre a Bíblia no mesmo texto que a gente abriu a vida inteira e ela encontra ali coisas que a gente não percebeu, que a gente não viu. Tá? Bom, quais são aí os propósitos das vocações? Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative aí as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Aperfeiçoamento. Cada crente deve aperfeiçoar-se ao longo da fé. Não devemos estagnar na fé. Tá? Então, a jornada com Deus é uma rodovia. Ela é em constante movimento, não é um estacionamento. Nós estamos em constante movimento, em constante crescimento, tá bom? Então, aperfeiçoamento da nossa fé. Unidade da fé. A fé do cristão precisa ser bíblica. Isso significa que o crescimento da fé depende do ensino, do discipulado e do pastoreio. Os cristãos precisam ter unidade na fé, ok? E nos tempos que nós estamos vivendo, isso é mais necessário ainda, tá? Então, saber quem é Jesus, conhecer a sua palavra e obedecer seus mandamentos. Eu pergunto aí para os professores, o quanto de Cristo você está formando nos seus alunos? A aula bíblica, a escola bíblica dominical, não é sobre os seus dotes intelectuais e teológicos. Também não é uma aula sobre a Bíblia, é uma aula de Bíblia. Não é para falar sobre Jesus, é para falar de Jesus. Ok? Então, Jesus, a Bíblia, não está na periferia da aula, não está no entorno da aula, não, está no centro da aula. Paulo disse à igreja de Corinto: eu nada me propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Amadurecimento e o crescimento da igreja, tá? Então, o ensino da palavra de Deus, ele vai produzir o amadurecimento. O que é um crente maduro? Que não se deixa levar por qualquer conversinha. E hoje o que mais tem aí são conversinhas, ok? Um crente maduro não se deixa guiar pelas conversinhas. E claro que vai gerar as vocações, elas servem para produzir crescimento na igreja. O crescimento verdadeiro da igreja não pode ser medido por números. Aí eu quero fazer uma observação, por números apenas. Para crescer, a igreja precisa estar submetida a Cristo. A igreja só pode crescer se estiver em unidade, bem ajustada e interligada, tá bom? Então, o crescimento não é só numérico, mas ele também é numérico. Ele também passa por almas. Quando a gente fala assim que quantidade não importa, então se quantidade não importa, o que tem tá bom. Não! Quanto mais almas nós ganharmos, melhor. Mas o crescimento não é medido só pela quantidade. Ele é medido pelo fortalecimento, pelo amadurecimento das pessoas. Por isso que esse crescimento não pode ser só numérico. Ele é um crescimento espiritual. Ele é um crescimento em consistência de fé bíblica, fundamentada na palavra. E por último aqui, nós temos a atuação ministerial da igreja. Os ministérios são presentes dados por Deus, que tem por finalidade a edificação da igreja. Os crentes que recebem tais vocações espirituais devem se dedicar ao Senhor em santidade, fidelidade e serviço. Nenhum ministério bíblico pode ser exercido sem a presença e direção do Espírito Santo. Por isso, os que são chamados à atuação ministerial
devem ter uma vida de oração, leitura da palavra e busca do Espírito Santo. Traduzindo, todo crente precisa ter isso aqui. Todo crente precisa ter isso aqui. Né? Mesmo aqueles que ainda não perceberam em qual área vai atuar. Todo crente precisa ter isso aqui para servir a igreja de Cristo. Uma igreja atuante ministerialmente torna-se uma igreja relevante, pois sua influência é notória, tanto nas famílias como também na sociedade. O ministério cristão, exercido de forma bíblica e fidedigna, edifica a igreja, alcança os perdidos, fortalece as famílias e aviva a fé de cada crente. E qual é a única resposta que nós podemos dar ao Senhor ao chamar-nos para o ministério? Eis-me aqui, usa a minha vida, Senhor. Tá certo? Então a igreja, mais do que nunca, precisa de pessoas vocacionadas e precisa de pessoas dispostas a servir, a prestar serviços a Deus, servindo a igreja, servindo pessoas, tá bom? Fica aí essa nossa palavra nesta nossa lição 4 na classe de juvenis. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se aí no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.